Você já entrou em um lugar e, sem saber por quê, sentiu o ambiente pesado? Ou talvez tenha participado de uma cerimônia, um grupo ou até mesmo uma torcida de futebol e sentiu que estava sendo tomado por uma força maior que você? Essa força invisível, que nasce da união de pensamentos, sentimentos e intenções coletivas, tem um nome: egrégora. Egrégoras são campos energéticos coletivos. Elas não podem ser vistas com os olhos, mas podem ser sentidas com clareza por quem tem sensibilidade. Elas influenciam nossas emoções, nossas decisões e até o rumo de sociedades inteiras. Algumas te alimentam, outras te drenam. Algumas despertam o melhor em nós. Outras nos aprisionam em padrões que nem percebemos. Mas o que exatamente são as egrégoras? Da onde veio esse conceito? E qual o seu impacto real na vida humana? Hoje, no Caminho da Lua, vamos explorar essa ideia profunda sob 3 olhares: da filosofia, das religiões e do hermetismo. Prepare-se para entender como forças invisíveis, criadas por nós mesmos, estão moldando o mundo em que vivemos. E também o que acontece dentro de nós. O que é uma egrégora? Primeiro vamos simplificar. A palavra egrégora vem do grego egregoroi, que significa vigilantes, ou aqueles que observam. Nas tradições esotéricas, a egrégora é um campo formado por um conjunto de pensamentos, emoções, crenças e intenções compartilhadas por um grupo. Imagine como uma nuvem invisível que se forma quando várias pessoas sintonizam a mesma vibração. Essa nuvem não é apenas passiva, ela ganha vida, alimenta-se da energia do grupo e, em certo nível, começa a influenciar as ações, comportamentos e até os pensamentos dos membros daquele coletivo. As egrégoras estão em todo lugar. Podem ser pequenas, como a de uma família, ou gigantescas, como a de uma religião, uma nação ou uma empresa. Agora que já temos uma ideia do que são, vamos mergulhar no primeiro ponto de vista: o da filosofia. A visão filosófica, a mente coletiva e a força das ideias. A filosofia clássica pode não usar o termo egrégora, mas trabalha com ideias semelhantes há milênios. O pensamento de Platão e o mundo das ideias. Para Platão, tudo que existe no mundo físico é uma cópia imperfeita de um modelo perfeito, que existe em um plano invisível, chamado mundo das ideias. Esses arquétipos, essas formas ideais, são entidades não físicas, mas reais. Elas moldam tudo o que percebemos e experienciamos. O que isso tem a ver com egrégoras? Pense que quanto mais pessoas acreditam, pensam, sentem ou cultuam uma mesma ideia, mais forte ela se torna nesse plano invisível. E quanto mais forte essa ideia, mais ela influencia o mundo material. Ou seja, mesmo sem nomear, Platão já nos dá uma pista. Pensamentos coletivos não apenas existem, como moldam a realidade. Carl Jung e o inconsciente coletivo. Avançando muitos séculos, entramos no pensamento de Carl Jung, psiquiatra e filósofo do século XX. Ele propôs que, além do inconsciente pessoal, cada ser humano compartilha um vasto inconsciente coletivo, um espaço psíquico comum, onde vivem imagens primordiais, mitos universais e símbolos ancestrais. Ele chamou isso de arquétipos. Esses arquétipos, segundo Jung, emergem em sonhos, religiões, narrativas e comportamentos. Eles organizam a psique humana, mas mais que isso, eles se agrupam e se manifestam em culturas, tradições e movimentos sociais. A mente coletiva se expressa, toma forma e age no mundo. E quando muitas pessoas acessam o mesmo arquétipo, seja por crença ou emoção, cria-se uma força coletiva muito semelhante ao que chamamos de egrégora. Grupos, pertencimento e identidade. A filosofia também discute a questão do pertencimento. Sartre, Heidegger e tantos outros refletiram sobre como o ser humano se molda em relação ao outro. O indivíduo não se forma isoladamente, ele se forma no grupo. E quanto mais forte a identificação com o grupo, mais a pessoa se funde a ele. É nesse momento que a egrégora atua com mais força. Ela pensa por você, sente por você, decide por você. Por isso, muitas vezes, ao sair de um grupo, a pessoa se sente perdida, como se tivesse se desconectado de uma energia maior. E, de fato, se desconectou. A egrégora de uma ideologia política, mesmo que não seja dita como tal, uma ideologia pode se tornar uma força que molda a visão de mundo de milhões. Quando você vê pessoas agindo da mesma forma, repetindo frases parecidas, reagindo com as mesmas emoções, é a mente coletiva em ação. A egrégora está viva. 2. A egrégora da arte e da cultura. Movimentos artísticos como o romantismo ou surrealismo criaram egrégoras criativas que influenciaram gerações. Artistas captam ideias e sentimentos coletivos e os expressam antes mesmo que se tornem conscientes para o restante da sociedade. 3.
a egrégora do medo coletivo. Quando uma sociedade inteira é dominada pelo medo, como em momentos de crise, guerra ou pânico social, forma-se uma nuvem densa, que obscurece o discernimento. O medo coletivo é talvez a egrégora mais difícil de romper. A filosofia nos mostra que essas forças coletivas podem elevar ou aprisionar. Uma egrégora de sabedoria, como uma escola filosófica ou espiritual, pode conduzir o indivíduo ao autoconhecimento. Mas uma egrégora baseada em dogmas, fanatismo ou medo pode apagar a individualidade e a liberdade de pensamento. Por isso, a pergunta filosófica fundamental é: você escolheu a egrégora a qual pertence, ou foi absorvida por uma sem perceber? As egregoras, mesmo sem esse nome, estão presentes nos pensamentos mais antigos e mais modernos da filosofia. Elas são expressões da mente coletiva. São construídas por nós, e passam a nos construir. Mas esse é apenas o primeiro passo. Agora, vamos ver como as religiões e as tradições espirituais lidam com as egrégoras. E por fim, vamos mergulhar na visão hermética, onde egrégoras são entidades vivas, moldáveis e até invocáveis. Se esse assunto te interessa, deixe seu like e comente aqui embaixo. Você já sentiu o peso ou a força de uma egrégora na sua vida? A visão das religiões, formas espírito-coletivas. As religiões são, talvez, o campo onde as egrégoras mais se manifestam de forma visível, poderosa e cotidiana. Embora muitas tradições não usem o termo egrégora, a experiência descrita é praticamente idêntica. Uma força invisível, formada pela fé e adoração de um grupo, que atua sobre indivíduos e espaços. Egrégoras, nas práticas devocionais. Pense em uma catedral. Antes mesmo de entrar, algumas pessoas já sentem algo, um silêncio interno, um respeito, uma vibração. Isso não está apenas na arquitetura, está na energia acumulada. Séculos de orações, rituais, emoções, tudo isso gerou um campo, uma presença. Isso é uma egrégora religiosa. Quanto mais intensa e prolongada a devoção, mais forte se torna essa presença invisível. E mais ela responde, acolhe ou exige. Religiões monoteístas, no judaísmo, cristianismo e islamismo, a ideia de que Deus habita os louvores, ou que onde dois ou mais estiverem reunidos em oração, ali estará o Espírito, reforça esse princípio. A união de fé e intenção cria uma presença coletiva espiritual. Não é apenas crença, é construção energética real. As peregrinações, os jejuns, as repetições de mantras, ou salmos, tudo isso não apenas manifesta a fé individual, mas alimenta e reforça uma egrégora já existente. Religiões afrodiaspóricas. No candomblé e na umbanda, por exemplo, as entidades espirituais e os orixás são cultuados em ambientes onde a presença energética é palpável. Uma gira bem conduzida não é apenas dança ou canto, é uma ativação da egrégora daquele terreiro, daquela linha espiritual. E essa egrégora molda o campo, os médiuns, os consulentes. Ela instrui, cura, fortalece. Nessas tradições, o conceito de egrégora se aproxima do de força ancestral coletiva. Não é apenas uma energia vaga, é uma inteligência que se forma a partir da união espiritual de várias almas ao longo do tempo. Religiões orientais, no budismo Vajrayana, por exemplo, cada linhagem tem sua própria egrégora. Monges e praticantes de uma mesma escola ativam símbolos, mantras e visões que os conectam a um campo coletivo de energia e sabedoria. A prática de uma mandala, por exemplo, não é só um exercício pessoal, é uma invocação da egrégora daquele ensinamento. Da mesma forma, o hinduísmo trabalha com deuses e deusas, que são ao mesmo tempo aspectos do divino e campos coletivos de consciência, alimentados por rituais, festivais e cantos há milênios, o poder e o risco. O que todas essas tradições mostram é que uma egrégora pode ser canal para o divino, ou prisão para a alma. Tudo depende da intenção do grupo e da lucidez com que se interage com esse campo. Por isso, é importante perguntar: a egrégora a qual pertenço me inspira, me eleva, me conecta ao sagrado, ou me impõe culpa, medo, controle? A visão hermética. Egrégoras como entidades energéticas. Agora entramos no campo da tradição hermética. E aqui o conceito de egrégora ganha contornos mais técnicos e operativos. As egrégoras não são apenas consequências do coletivo, são ferramentas. São entidades que podem ser criadas, alimentadas, moldadas e dissolvidas. O que o hermetismo ensina sobre egrégoras? A partir dos princípios como o de mentalismo, correspondência e vibração. O hermetismo afirma que tudo o que é intensamente imaginado, sentido e projetado, se torna real em algum plano. Quando isso é feito por muitas pessoas, com consistência, cria-se um campo autônomo de energia. Esse campo pode ser consciente ou não, pode ter forma
ou ser apenas vibração. Pode ser alimentado voluntariamente ou por inércia emocional e mental. Uma egrégora hermética é como um ser energético que nasce da mente coletiva, cresce com a repetição e influencia quem se conecta a ele. Como as ordens ocultistas trabalham com egrégoras: Ordem Rosa Cruz, Golden Dawn, maçonaria, fraternidades iniciáticas. Todas elas reconhecem e trabalham com egrégoras. Quando um novo membro é iniciado, ele é conectado a uma egrégora específica, que contém os símbolos, os rituais, o conhecimento e a proteção daquele caminho. Por isso, abandonar uma ordem exige muitas vezes um processo de desligamento energético, e não apenas formal. O campo continua agindo, até que seja conscientemente desfeito. Egrégoras pessoais e intencionais. O hermetismo também ensina que você pode criar sua própria egrégora. Por exemplo, um altar pessoal, consagrado com intenção clara e uso contínuo, pode se tornar uma egrégora familiar. Um grupo de estudos, quando formado com alinhamento espiritual, pode gerar uma egrégora de sabedoria. Um projeto criativo ou um espaço sagrado online, se nutrido com atenção e propósito, pode criar uma egrégora digital. Mas atenção! Tudo que você alimenta com atenção constante, seja medo, culpa, autossabotagem ou gratidão. Beleza, confiança, torna-se um campo ao seu redor. E esse campo começa a responder, atrair, influenciar. Como as egrégoras nos afetam na prática. Agora que já entendemos o conceito por 3 perspectivas, vamos ver como isso aparece no cotidiano. 1. Entrar em um grupo espiritual, político ou ideológico é entrar em sua egrégora. Aos poucos, você pode começar a pensar, sentir e até falar como grupo, sem perceber. Isso não é manipulação, é campo vibratório. É influência energética. 2. Ao sair de um grupo, é comum sentir vazio, confusão, culpa. Isso não é só psicológico. É uma desconexão energética da egrégora. Por isso, em muitos caminhos esotéricos, se ensina como romper laços vibracionais, de forma consciente. 3. Você também pode ser afetada por egrégoras involuntárias. Ambientes com energia densa, coletivos com discurso de ódio, redes sociais baseadas em julgamento, tudo isso tem egrégoras que contaminam a aura e drenam vitalidade. 4. Por outro lado, estar em uma egrégora de amor, compaixão, estudo sincero e espiritualidade lúcida pode fortalecer sua alma, clarear sua mente e proteger sua energia. Aqui vão algumas práticas que você pode usar. Escolha com cuidado os grupos dos quais você faz parte. Nem todo grupo de luz tem uma egrégora leve. Quando sentir que está sendo afetada por um campo negativo, feche os olhos e visualize um círculo de luz à sua volta. Reze ou medite com intenção clara de desconexão de tudo que não é seu. Reforce sua própria egrégora pessoal, com rituais, orações, práticas que reflitam sua essência. Se sentir que uma egrégora está drenando sua energia, escreva uma carta de liberação simbólica. Queime-a com consciência. Crie espaços energéticos próprios. Um altar, uma meditação guiada, um mantra pessoal, tudo isso constrói a sua egrégora individual. Egrégoras estão em todo lugar. Algumas foram criadas há milênios, outras nasceram ontem. Algumas te aprisionam, outras te libertam. O mais importante é saber que você pode escolher, você pode observar, avaliar, conectar-se ou desconectar-se. Pode alimentar as que te elevam e deixar morrer as que te limitam. E mais do que isso, você pode criar, a cada pensamento, intenção e ação consciente, você planta a semente de um novo campo vibratório. Você é um criador de egrégoras e pode escolher qual mundo deseja nutrir. Se este conteúdo despertou algo novo em você, inscreva-se no Caminho da Lua e compartilhe este vídeo com alguém que também sente as forças invisíveis agindo ao seu redor. E no nosso próximo encontro, vamos mergulhar ainda mais fundo nas tramas sutis que nos unem. Mesmo sem palavras, mesmo à distância, o que realmente nos conecta uns aos outros. Será que é o amor, a energia, a consciência ou algo ainda mais misterioso? Até mais!